Livro de João, capítulo 12, no verso 1, diz o seguinte: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Somente até aqui, amém? Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, boa parte da nossa vida é feita de questionamentos a Deus. Nós vivemos questionando a Deus: por que isso? Por que aquilo? E por isso, às vezes a gente fica batendo cabeça e perdemos muitas coisas que Deus tem preparado para a nossa vida. A gente precisa se aprofundar na palavra de Deus. A gente precisa se aprofundar nas Escrituras, a ponto de conseguir viver o que a palavra nos ensina. Na maioria das vezes nós buscamos a Deus. Na maioria das vezes nós vamos à igreja. E muitas das vezes nós vamos à igreja, nós buscamos a Deus com a motivação errada. Nós buscamos a Deus somente com a intenção de receber e esquecemos de entregar. Irmãos, nós somos fáceis de receber. Eu me incluo. Nós somos fáceis de receber, nós somos difíceis de entregar. Isso é natural do ser humano. Nós queremos receber, mas não queremos entregar. Mas nós só vamos receber se nós estivermos dispostos a entregar. Nós só vamos receber se estivermos dispostos a entregar o melhor para Deus. Aleluia. Então, quando você vem à igreja, quando nós buscamos a face do Senhor, nós temos que ter no coração também o propósito de entregar. E não somente receber. Eu não estou dizendo que é errado pedir bênção, pedir o socorro do Senhor, não. Mas eu estou falando que a gente vem com o propósito somente de receber e não de entregar o nosso melhor para Deus. Porque nós estamos aqui reunidos em louvor a Deus. Isso aqui é para Deus, não é para a gente. A gente se reúne para louvar o Senhor, para adorar a Deus. E muitas das vezes nós esquecemos disso. Nós chegamos aqui na igreja tristes, às vezes com o problema do dia a dia, com os problemas que a gente passa, as tribulações, e a gente chega aqui querendo receber algo da parte de Deus. E esquecemos de entregar o nosso melhor para Deus. Então a Bíblia diz que Jesus estava em Betânia, na casa de Lázaro. Lázaro que morreu e Jesus ressuscitou. Ele havia ressuscitado, sendo servido por Marta. E havia ali também algumas pessoas. Na maioria das vezes que o nome de Jesus, que a história de Jesus é mencionada na Bíblia, muitas pessoas o buscam querendo algo dele. Muitas pessoas buscam Jesus querendo ganhar um milagre, uma cura, uma libertação. Isso não é errado. Mas a gente não vê, raramente a gente vê alguém indo até Jesus
Mas de maneira errada também pedir não. Porque no Salmo 121 diz que o nosso socorro vem do Senhor. Então nós temos que pedir também, mas não devemos esquecer de ofertar o melhor da nossa vida para Jesus. Porque nós esquecemos de algo muito poderoso. E nós temos que ter o coração disposto a entregar. E quando nós olhamos para Maria, irmã de Lázaro, nós vemos algo diferente. Nós vemos que ela faz algo diferente. Nós vemos que ela faz algo que chamou a atenção de todos e incendiou as pessoas daquela casa. Aleluia. Ela faz algo para Cristo e não para o homem. Ela tinha um unguento de nardo puro, de valor altíssimo, que a Bíblia fala que era 300 denários. Se a gente for converter para hoje, eu fiz uma pesquisa, é 15 mil reais. Imagina você pegar algo de 15 mil reais e derramar aos pés de uma pessoa, vamos dizer assim, porque aos olhos das pessoas que estavam olhando, meu Deus, que desperdício. Mas ela estava fazendo algo para o Rei, ela estava fazendo algo para o nosso Senhor, que se fez carne e estava no meio deles, só que muitos os rejeitaram, muitos não ligavam. Mas Maria, ela sabia que Ele era o Senhor, o Todo-Poderoso, porque Ele já havia ressuscitado Lázaro. Aleluia. E a Bíblia diz que era algo tão valioso que Judas chegou a falar, né? Sugeriu, por que não vendemos e damos aos pobres? Mas ele tinha um coração de ladrão, porque ele roubava o que tinha. Ele era o tesoureiro, mas Jesus sabia. Só que Judas, ele era o mal necessário. Só que eu não vou entrar nesse mérito, porque foi permissão de Jesus. Judas, foi Jesus que escolheu Judas. E ele já sabia que ele o ia trair. Então, aquilo que Maria derramou aos pés de Jesus era muito valioso. Era de muita importância, era algo que ia fazer falta para ela. Era algo que tinha muito valor para ela. A Bíblia não fala como ela tinha, como ela adquiriu esse nardo puro. Poderia ser uma herança da família, não sei, não sabemos. Mas era algo muito valioso. Que era tão valioso que ia fazer falta para ela, mas ela não se importou com isso. E nessa passagem a gente tira do nosso coração, tira para o nosso coração, que é muito fácil a gente entregar o que sobra, mas é difícil a gente entregar o que falta. É fácil a gente pegar aquilo que está sobrando na nossa vida e dar para Deus, do que pegar aquilo que vai fazer falta e entregar. Muitos não têm essa fé de entregar aquilo que você sabe que vai faltar para você. Aleluia. A gente tem dificuldade de entregar aquilo que o nosso coração está apegado. E isso eu não estou falando de dinheiro, não, irmão. Também pode ser, pode. É aonde está o nosso coração. Jesus certa vez falou para aquele jovem, o jovem perguntou: Senhor, o que eu faço para ser salvo? Jesus falou: vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. E aquele jovem baixou a cabeça e saiu, porque o coração dele estava no dinheiro. E às vezes Deus está requerendo de você algo que o seu coração está. Às vezes não é o dinheiro, às vezes é algo que você tem, alguém que você tem, que você coloca acima de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus fala para Abraão: glória a Deus. Abraão, pega teu filho, aquele que tu amas, e entrega a mim. Não era dinheiro, era o filho da promessa. Era um filho que Abraão sempre sonhou. Era o Isaac. E Deus faz o quê? Abraão, dê ele para mim. Imagina, irmãos.
Imagina como foi difícil para Abraão ter que pegar o filho dele, subir naquele monte e entregar o filho dele como sacrifício. Imagina como Abraão chorou. Mas Abraão deixou de fazer? Ele fez. Ele obedeceu uma ordem do Senhor. Glória a Deus. E Deus te trouxe aqui essa noite para falar para você sobre o poder da entrega. Hoje nós vamos falar do poder que tem a entrega ao Senhor. Aleluia. Nós temos que entregar o nosso melhor para Deus. E a pergunta que fica é: o que eu estou disposto a entregar para Deus? Você está disposto a entregar o seu melhor ao Senhor? Porque esse texto ele fala de uma entrega, de algo valioso, de algo genuíno, de uma entrega total. E não é valor financeiro, é valor sentimental. Abraão ele sobe aquele monte para entregar seu filho para Deus. Abraão foi entregar a Deus o seu filho, que ele muito amava. E nós muitas das vezes não estamos dispostos a entregar nada. Abraão ofereceu tudo o que ele mais amava, mas muitas das vezes nós não queremos entregar nada para Deus. Nós queremos só receber. Nós vamos à igreja, nós buscamos subir no monte, às vezes só para pedir. Nós fomos no monte, fizemos uma campanha de 7 dias. E de um desses 7 dias apareceu uma irmã. Que o pastor até desconfia que foi um anjo que Deus enviou. Uma irmã que chegou perto de nós e pediu para orar com a gente. E o pastor falou: irmã, já que a senhora quer ficar com a gente, faz uma oração. Irmãos, eu nunca vi uma oração igual a dela. Foi uma oração 100% de adoração. Ela não pediu nada, ela não agradeceu nada. Ela ficou adorando, adorando. Tu és santo, tu és santo. Assim, com uma paz, com uma calmaria, aquilo foi tomando meu coração. E eu senti uma presença, uma paz, uma coisa assim, inexplicável. Uma oração que eu nunca vi na minha vida. Às vezes a gente ora forte, a gente pede, a gente clama, mas ela só adorou, chorando, adorando, engrandecendo o nome do Senhor, falando que Ele é santo, que Ele é grande, que Ele é o Criador, que nós não somos nada, que nós somos o pó da terra. E ela foi orando, ela foi orando. Aquilo foi, assim, marcante para mim, para nós, né? Quando nós entregamos aquilo que sobra, não é entrega, é migalha. Quando nós entregamos aquilo que sobra para Deus, não é entrega, é migalha. Porque aquilo que não tem valor para nós, aleluia, também não tem valor para Deus. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe aquilo que tem valor para nós. Deus sabe aquilo que a gente coloca no coração, que às vezes está acima da adoração a Ele. Aleluia. Toda entrega deve ser algo de valor, seja valor financeiro ou sentimental. Tem que ter um valor para Deus. Nós temos que estar dispostos a entregar o nosso Isaac. Aleluia. Nós temos que estar dispostos a derramar aos pés de Jesus aquilo que tem valor, como fez Maria. Só que a diferença de Abraão é que Deus pediu a Abraão, Deus exigiu a Abraão: leva teu filho para mim. Só que Maria não. Maria, ela ofertou voluntariamente, ela deu de coração, ela derramou os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. Aquele
aquilo ali foi um ato de amor. Foi um ato de amor de Maria com Jesus. Aleluia. No livro de Marcos, capítulo 12, vai dizer que Jesus mostra uma viúva que entrega tudo que tinha. Aleluia. Enquanto muitos entregavam coisas de valor altíssimo, aquela viuvinha entregou umas moedinhas. Mas era tudo que ela tinha. Aleluia. Muitos entregavam coisas valiosas aos nossos olhos. E aquela viuvinha com as moedinhas entregou tudo que tinha. Aquelas pessoas entregavam coisas de valor, mas era algo que estava sobrando. A viuvinha não. Ela entregou algo que estava faltando. Ela deu tudo que ela tinha. Irmãos, entregar o que sobra é fácil. Mais uma vez eu falo. Entregar tudo. Entregar o que sobra é fácil, mas entregar tudo é somente para os verdadeiros adoradores. Abraão foi justificado pela sua entrega. Ele ficou conhecido como o pai da fé. Mas para que Abraão fosse reconhecido e justificado como pai da fé, houve uma entrega. Ele teve que entregar o Isaac. A Bíblia diz que enquanto Maria estava derramando aos pés de Jesus, muitos que estavam à sua volta criticavam, dizendo: essa mulher é louca, está desperdiçando. Irmãos, escute. Não importa o que vão falar de você. Não importa se vão te criticar. O que importa é o que Deus vai receber de você. Não importa o que vão falar. O que importa é o que Deus vai receber de nós. Aleluia. Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Assim diz a palavra do Senhor. Aleluia. Não deixe que o Judas da vida te impeça, te atrapalhe de fazer o seu melhor para Deus. Aleluia. Mais uma vez eu falo, não é dinheiro. O que eu estou falando aqui é de tempo. Quanto tempo você tem dado para Deus? O seu amor, será que o seu amor está indo para Deus? Será que a sua adoração está indo para Deus? Será que você está sendo alguém obediente a Deus? Será que Deus é a sua prioridade? Isso é para refletir, igreja. Nós precisamos refletir isso. A Bíblia vai dizer que depois de Maria derramar aos pés de Jesus, secou com os seus cabelos. Isso mostra que ela entregou com amor e adoração. Ela não quis se mostrar. Ela pegou aquilo que ela tinha de mais valor e entregou. Eu creio que chorando aos pés de Jesus e limpou com seus cabelos. Você tem noção? Consegue imaginar Maria fazendo isso? É um ato de amor, irmãos. É um ato de adoração ao Senhor. A entrega. Nós precisamos entregar o nosso melhor, porque Jesus, Ele justifica. Assim como Ele justificou Abraão, assim como Ele justificou Maria, Ele vai te justificar também. Enquanto as pessoas estão te criticando, continue fazendo o seu melhor. Não pare, porque as pessoas estão falando. Aleluia. Porque Jesus, enquanto você está fazendo o seu melhor, Jesus vai dizer: desde que eles estão fazendo para mim, nós temos que fazer o nosso melhor para o Senhor. Aleluia. Entrega a Deus o seu coração, as suas vontades, os seus desejos. Como diz o salmista no Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Nós temos que entregar ao Senhor e confiar nele, porque Ele fará tudo, Ele vai justificar. Então, para que Deus faça, é preciso haver uma entrega. A palavra diz: seja fiel no pouco e eu te colocarei no muito. Entregue no pouco
e eu serei fiel contigo por muito. Aleluia. A entrega, ela fala de fidelidade. A entrega, ela fala de compromisso. A entrega, ela fala de aliança. A entrega, ela fala em derramar o nosso coração para Deus. Isso é entregar. Isso é o poder da entrega. Em Efésios 5:2 diz: e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Jesus nos ensina aqui que Ele se entregou por nós. Ele se entregou primeiro. E nós devemos nos entregar a Ele. Aleluia. A entrega, irmãos, gera abundância. Repita comigo. A entrega gera abundância. Em Mateus 14:17. Então eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e 2 peixes, e o vento, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram os pedaços que sobraram, 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Aleluia. Irmãos, para que acontecesse o milagre da multiplicação, primeiro houve uma entrega. Foi a entrega de pães e peixes. Aleluia. Foi necessário ter uma entrega. Irmãos, o que chama a atenção aqui é que mesmo que seja pouco para nós, é suficiente para Deus. Mesmo que aos nossos olhos sejam insignificantes, seja algo que não dá para fazer nada, é aí que Deus pega e faz as maravilhas. É aí que Deus pega e faz o milagre da multiplicação. Porque enquanto está em nossas mãos, é algo insignificante, sim, mas quando nós entregamos na mão de Deus, aí o milagre acontece. Aleluia. Aí é o poder de Deus, aí é a unção de Deus, é aí que Deus gera um milagre na tua vida. Aleluia. Entrega ao Senhor, mesmo que você ache que seja insignificante. Aleluia. A entrega gera retorno. Repita comigo. A entrega gera retorno. Em Lucas 6:38 diz: dai e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Muitas pessoas estão querendo viver no transbordar de Deus, o poder de Deus, a prosperidade de Deus, e estão até orando para isso. Mais uma vez eu falo, não que seja errado, mas não estão entregando para isso. Estão orando para ter, mas não estão entregando para ter. Irmãos, Deus ouve a nossa oração. Deus está atento ao nosso clamor. Mas o que provoca o agir de Deus é a entrega. Quando nós entregamos, nós provocamos o agir de Deus. Porque nós estamos chamando a atenção de Deus. Quando nós oramos, Ele nos ouve. Mas Ele nos socorre no tempo dele. Mas quando nós entregamos, a gente consegue tocar no coração de Deus. E a gente consegue provocar o agir de Deus na nossa vida. Aleluia. Olha que interessante. Eu vi um testemunho de um homem que tem a ver com a entrega. Um homem que, toda vez que ele ia ofertar ou dizimar, ele pegava a melhor nota da carteira, passava perfume, botava no envelope e entregava. É um testemunho. E ele fazia isso, então a gente pode parecer até coisa boa, né?
até meio patético. Pô, passar perfume numa nota, o dinheiro e entregar. Mas ele estava fazendo aquilo de coração. E ele fazia isso, mesmo não tendo nada. Ele era pobre, ele era muito pobre na cidade dele. Mas hoje, ele é o homem mais próspero da sua cidade. Hoje, ele é o homem mais próspero da cidade que ele vive. E ele continua fazendo a mesma coisa. Ele continua entregando dízimo e oferta para Deus. É por causa do dinheiro? Não, irmãos. É por causa do nosso coração. É por causa da forma que nós entregamos para o Senhor. Deus se agradou. É uma coisa simples, mas Deus viu que ele estava perfumando a nota para entregar para Deus. Nós temos que guardar isso no nosso coração. Ele era pobre, agradou a Deus e ficou rico. E uma coisa que a gente tem que tirar também desse aprendizado é que Deus exaltou ele ficou rico. Mas vai chegar um dia que Deus vai te exaltar. Vai chegar um dia que Deus vai nos exaltar. E nesse dia nós não podemos deixar soberba entrar no nosso coração. Nós temos que manter a nossa essência, a nossa humildade. Nós temos que continuar entregando o nosso melhor para Deus. Agora eu vou falar da entrega de Davi. Aleluia. Em 2 Samuel 24, 22, diz assim: Então disse Araúna a Davi: Tome, ofereça ao rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos, e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna: O Senhor, teu Deus, tome prazer em ti. Porém, o rei Davi disse a Araúna: Não, porém, por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custaram nada. Assim Davi comprou a ele e os bois por 50 ciclos de prata, edificou ali ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos em ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo sobre Israel. Aqui Davi, ele quis fazer uma oferta que custasse algo para ele. Ele poderia muito bem aceitar a doação de Araúna, porque Araúna deu os bois, deu tudo. Ele poderia muito bem pegar e entregar como oferta, que não ia custar nada. Mas Davi aqui nos ensina que a nossa oferta para Deus tem que ter valor, tem que custar algo. Aleluia. A entrega precisa ter valor, tem que ter sacrifício. Aleluia. E não poderia também deixar de falar da entrega de Ana. Ana era estéril. A Ana só ia no templo para pedir bênção a Deus. Ela ia no templo pedir para ficar grávida. Porque ela sofria muito com Penina, que ficava afrontando ela. E ela não suportava mais aquilo. Então chegou um dia que ela foi no templo e entregou a Deus antes mesmo de receber. Ela chegou em prantos, chorando. O sacerdote ali achou que ela estava bêbada, mas ela estava em prantos, chorando e clamando. E ela fez um compromisso com Deus ali. Ela entregou o filho antes mesmo de gerar. Olha o tamanho da fé. Olha o tamanho da fé dela. Então a gente precisa saber pedir. A gente precisa saber orar. A palavra diz: pedir e não recebereis, porque pedis errado. Às vezes nós pedimos para o nosso deleite,
Mas Ana pediu já ofertando a Deus. Então é isso que a gente precisa aprender. Que nessa noite a gente possa colocar no nosso coração que a nossa entrega genuína e verdadeira, ela tem poder. Ela tem o poder de agir, de fazer Deus agir na nossa vida. Ela tem o poder de fazer a mão de Deus agir ao nosso favor. E Deus trouxe aqui nessa noite para que a gente entenda, eu me incluo nisso, que a gente tem que entregar o nosso melhor, para que Deus possa gerar liberações espirituais através da entrega que nós vamos fazer a partir de hoje. Que a partir de hoje a gente possa entregar o nosso melhor para Ele. Que a partir de hoje a gente possa entregar aquilo que está no fundo do nosso coração. Que a gente possa entregar para que Deus possa agir ao nosso favor. Aleluia. Receba essa palavra no teu coração e que Deus te abençoe. E eu agradeço a oportunidade de